aí, galera? Suave na nave, chique na bigorna. Estamos de volta aqui com mais um episódio de Varíola Virulenta. Como você está, Chay? Salve, camarada Miojo, salve, queridos ouvintes. Estamos aí de novo com mais um episódio do Varíola na rua. E hoje a gente, vai dar uma olhada para um conflito que tá rolando aí, que se intensificou nos últimos dias, né, Miojo? Mas que a gente nunca gravou um episódio para falar das origens históricas do porquê Rússia e Ucrânia estão em guerra. Porque isso é mais do que uma análise, né? Depois que eles voltaram aqui... Voltaram não, né? Se intensificou esse conflito nos últimos dias. A gente decidiu falar sobre esse assunto que a gente não tinha falado, né? Desde do começo do conflito até agora, mas a gente vai tocar um pouco sobre a origem ali da União Soviética, esse envolvimento da OTAN e esses movimentos internos que aconteceram. Mas antes de a gente iniciar o episódio, vou deixar aqui para vocês seguirem nossas redes sociais, que tá aqui embaixo na descrição, tanto no seu agregador de podcast, ou no YouTube, tá aqui embaixo o nosso Instagram e o nosso TikTok. É muito importante que vocês que escutam a gente sigam, não só sigam, mas interajam com os posts e compartilhem essas informações também para outras pessoas. É muito importante isso. E se você quiser dar um passo a mais, é uma discussão que eu tenho falado. Se você é de esquerda e você encontra conteúdo de esquerda, não necessariamente o nosso, contribua com esses conteúdos. Tudo que a galera faz exige trabalho, exige tempo, exige pesquisa. E retribuição financeira é uma forma de você deixar claro que você dá o seu suporte para esse tipo de conteúdo. Então, se você quiser fazer esse movimento com a gente, aqui embaixo está o link também do nosso Apoia-se, /Varíola Virulenta, que lá também é uma forma de você contribuir para manter esse projeto de pé. Exatamente. A gente também está tentando transformar o Varíola em algo maior, né? Então a gente tem lá no nosso Apoia-se alguns tiers de apoio que você pode ver ali o que a gente tem para oferecer, o que a gente planeja para o futuro deste canal. E se você puder demonstrar o seu apoio financeiramente, a gente só agradece, mas o seu engajamento também já é uma forma de apoio que a gente gosta muito. E sem delongas, vamos pular para esse episódio, porque tem muito míssil caindo por aí. Episódio de hoje: Guerra da Ucrânia. Então, para entender o que está acontecendo hoje na atualidade, a partir dessa guerra que tem o quê? 4 anos já? Acho que é isso, né? Tá indo pro 4º ano, começou em 22, fevereiro de 22. Tá indo pro 4º ano de conflito. A gente precisa voltar do tempo, né? A Ucrânia é muitas vezes vista como pela Rússia como o irmão mais novo, né? Como parte do território, com essa ideia de identificação Cultural, né? São países muito próximos, né? O idioma é muito próximo, né? A cultura também. Eles existem uma história bem mais complexa do que isso, né? Apesar de fazer parte da União Soviética, como uma das repúblicas que existiam lá, né? Embora muita gente ache que a União Soviética era um país só, não era. Era um conglomerado de repúblicas que faziam parte da União Soviética, né? A Ucrânia nunca perdeu a sua identidade nacional, mesmo quando ela fazia parte da União Soviética. Pelo contrário, ela foi alvo de uma intensa supressão cultural e linguística por Moscou naquele período. Essa política teve consequências devastadoras, como, por exemplo, o episódio de Holodomor, né, a Grande Fome, que aconteceu entre 1932 e 1933. Que muita gente questiona também, né, esse episódio aí. Principalmente o pessoal de esquerda, né? Sobre as origens, né? Se foi algo pensado ou não, né? Programado ou não. Porque também tem muita... nas origens do Holodomor tem muita propaganda nazista da época, né? Que usava isso pra atacar a União Soviética, né? E se a gente lembrar também, né, depois da morte do Stalin, houve o próximo líder que sobe na liderança da União Soviética. Ele foi uma pessoa que inventou muitas coisas sobre Stalin, né, transformando o Stalin nessa pessoa terrível e tal. Então teve muitas histórias que elas são distorcidas sobre a União Soviética. A gente sabe disso até hoje, né, né, comia criancinha, né, todas essas histórias, elas eram realmente faladas. Então
esse caso também de Holodomor aqui é algo assim a que ser questionado. Então, isso aconteceu, isso é fato, mas a motivação do que aconteceu, os fatos que levam à ocorrência disso ainda são coisas que são debatidas hoje, né? Sim. Então, além disso, a Ucrânia, ela era vista como meio que o celeiro da Europa e foi economicamente explorada pelos seus recursos agrícolas e industriais. Isso antes da União Soviética. A União Soviética também se utilizou desses recursos, né, para uma relação de socialização das terras e alimentação do povo, mas, né, o que marca mais a Ucrânia é a tragédia de Chernobyl em 86, né, que teve esse problema da unidade de energia nuclear, simplesmente ele entrou em fusão o reator, que foi uma tragédia, né, gigantesca. Rolou uma negligência ali, né, também do pessoal do cara que tava coordenando, né. Eu falo isso com todo o embasamento que a série da HBO me deu, miojo. Não, houve falhas com certeza ali na forma de manutenção e dos procedimentos a serem tomados, sabe? Foi uma catástrofe. Chernobyl foi uma catástrofe gigantesca. Hoje você vê que os animais já estão tomando de volta o espaço, né? Eles estão se adaptando com a radiação. Mas ainda para o ser humano, ali é bom para você enviar, tipo, Donald Trump, Bolsonaro, assim, para ver o que acontece. Sim. Mesmo sobre o domínio soviético, houve movimentos nacionalistas ali dentro que tentavam resistir, que era uma galera já da extrema direita, que tentavam mexer ali. E eu tô falando isso porque isso vai ter repercussão nos dias de hoje, tá? Então, sim, ali dentro tem etnias diferentes, existiam conflitos na região, né? Inclusive ali durante a Segunda Guerra Mundial, né? Grupos nacionalistas e tal. Porém, para a Rússia, a Ucrânia era parte da sua história e era uma esfera de influência muito forte, um terreno que era meio que sagrado para eles, né? Principalmente para os cristãos ortodoxos que moravam na região. A Rússia tem essa ideia, né, de povo único, que o Putin por tempos traz esse tipo de argumentação que sugere que existe uma unidade histórica e cultural ali, russa e ucranianos, então aquilo faz parte de uma mesma ideologia, né? de uma mesma ancestralidade, tanto cultural quanto linguística, né? Que também são coisas que a gente tem que lembrar também que o Putin, né? Ele é uma pessoa de direita. Tem gente que confunde o Putin aí, eu já vi gente falando coisinhas do Putin, mas o Putin não é uma figura de esquerda, né? Ele é uma figura de direita ali. Sim, eu acho que a confusão sobre o Putin ser de esquerda, eu acho que ela parte primeiro de um mau caratismo, de quem coloca ele como esquerda, mas eu acho que é reforçado também pelo contexto histórico do país dele, da Rússia, né? Porque eu acho que as pessoas associam com a União Soviética ainda, né? Porque também foi o primeiro país do mundo que fez uma revolução socialista e que durou 70 anos, né? E que mudou a sociedade de todos os países que faziam parte, né, da União Soviética. Então carrega, querendo ou não, o Putin apelar para às vezes quando ele apela para um discurso mais à esquerda, principalmente quando tem as grandes paradas do Dia da Vitória, né, que é a comemoração da vitória contra os nazistas, né, na Segunda Guerra Mundial, ela é toda carregada da simbologia comunista, né, com os símbolos da União Soviética e tudo mais. Então apelar para isso não quer dizer que ele seja um cara de esquerda, né? Meio contraditório. Mas é o contexto histórico do país que ele vive. Então ele tá apelando, ele tá conversando com a população do país dele, né? Com quem viveu aquilo, com quem também passou por aquele período histórico, né? Que foi muito importante e muito marcante. Então parece que é uma contradição falar que ele não é de esquerda, mas ele não é, né? Não, ele não é. Principalmente a forma de governar, a forma de agir, todo o incentivo que ele dá para os aristocratas russos para manter ele no poder também, sabe? O Putin, ele veio da KGB, né? Ele veio do serviço de inteligência russo, né? E ele é um cara que ele chega no poder ali no final dos anos 90, se eu não me engano. E ele sempre foi muito ligado às oligarquias da Rússia, né? Ele conseguiu unificar elas de uma forma que o antecessor dele, que se eu não me engano era o Yeltsin, não conseguiu. Então ele conseguiu solidificar um poder, né? A posição dele. E as formas também, né? Ele também tem questões aí, né? O período que ele tá à frente da Rússia, né?
como presidente desde os anos 2000, do início dos anos 2000 até agora, tiveram algumas manipulações da Constituição, né? Que outros líderes também fizeram, como o Erdogan na Turquia, que é você tentar manipular a Constituição para se perpetuar no poder, né? Que é um papo também, Miojo, que começou a rolar por causa de Donald Trump, né? Também, que tá fazendo a mesma coisa lá, né? Então, com a dissolução da União Soviética, os países que faziam parte, os países membros da União Soviética, abriram plebiscitos para decidir se eles permaneceriam na União Soviética, né, como países unidos ainda, mas sem o controle central de Kiev, de Moscou, e quem queria sair. E a Ucrânia votou para sair da União Soviética. Com sua independência, a Ucrânia se viu sobre vários desafios, principalmente na relação da transição econômica que existia ali, porque existiam as tensões com a Rússia naquele período. A Ucrânia enfrentou uma profunda disrupção econômica com hiperinflação e queda da produção industrial e um aumento significativo da pobreza. Por quê? Porque quando a União Soviética deixa de existir, meio que as cadeias produtivas, elas deixam de ter tanta importância e se tornam obsoletas, porque você não tinha mais quem consumir, né? A União Soviética era maior, ela necessitava dessas indústrias para ela existir. Então, essa fragilidade econômica tornou a Ucrânia muito mais vulnerável a pressões externas, principalmente europeias. A dependência energética também da Ucrânia, ela é algo muito importante. Mas não só da Ucrânia nessa relação, né? A dependência energética, na verdade, da Europa, que tem com a Rússia por causa do fornecimento de gás. Mas isso foi uma forma também da Rússia meio que controlar o território ucraniano, porque ele usa o gás como uma arma política para interromper suprimentos, aumentar preço, sabe? Gerar crises internas. Isso é uma arma que eles usam e usam mesmo. A Crimeia, que é um debate super importante, porque a Crimeia ela já foi anexada, né, ao território russo. A Crimeia ela é uma península muito estratégica, porque ela dá acesso ao Mar Negro. E a população dessa região, majoritariamente, era russa. Então, isso era muito importante. Essa população tá lá por causa da Ucrânia soviética, né, por ali por volta de 54, que houve uma grande migração russa ali também nessa região. Tem um fato sobre o caso da Crimeia que, se eu não me engano, ela foi cedida, ela era da Rússia, e ela foi cedida à Ucrânia por um dos líderes soviéticos pós-Stalin. Eu não sei se foi o Nikita Khrushchev ou se foi o Gorbachev, eu acho que foi o Nikita, que cedeu a Ucrânia, a Crimeia aos ucranianos. Acho que eu não tô enganado não, hein? Eu acho que aconteceu isso. O Putin, ele, né, rolou uma... já vinha a relação entre Rússia e Ucrânia, ela vem se deteriorando desde o final da União Soviética, né? Se a gente parar pra pensar. E até culminar em 2014, que passou pelo Euromaidan, que foi um golpe de Estado ali, que a gente vai falar dele mais pra frente. Em 54, né, foi essa transferência da Crimeia pra Ucrânia. E aconteceu pelo Nikita mesmo. Nikita fez essa transferência desse território. Então a Rússia, ela meio que clama esse território como um território deles, né? Porque foi cedido naquele momento específico dentro da União Soviética. As tensões, elas também se manifestaram na região de Donbass, no leste da Ucrânia. É uma área de forte presença de língua russa, grande parte da base industrial ucraniana. Embora fosse parte da Ucrânia, essas regiões tinham laços culturais e econômicos com a Rússia. Então, Moscou sempre usava a sua influência para meio que controlar essas regiões. Para a Rússia, a independência da Ucrânia foi vista como uma ameaça e um erro histórico. De acordo com a doutrina russa, eles veem frequentemente a Ucrânia como parte de sua esfera de influência natural, né, um estado falho ou um estado artificial, que não deveria existir de uma forma totalmente independente da Rússia. Figuras como o Sergei Glaziev e Vladislav Surkov são conselheiros do Putin, né, foram cruciais para formar essas estratégias, até mesmo na coordenação de ações separatistas dentro da Ucrânia, especialmente em 2014, quando a Rússia ela reanexa, né, a Crimeia para o seu território. Mas vamos lá. A partir dos anos 2000, a Ucrânia passou por momentos de transformações internas e elas se afastam mais e mais da Rússia e se aproximam do Ocidente, que gerou, claro,
uma reação negativa da Rússia. Em 2004, existe a Revolução Laranja, que foi um ponto de virada, que impulsionou alegações de fraudes nas eleições presidenciais, a população ucraniana foi nas ruas em protesto, o veneno que quase matou o candidato da oposição, se eu não me engano o nome dele era Viktor Yushchenko, que ele foi envenenado. Que era um candidato pró-ocidental, né? Ele era pró-Europa. E aí a galera falou que foi os russos que tentaram assassinar ele por envenenamento, né? Então houve bastantes conflitos nesse período. 10 anos depois, Revolução da Dignidade, né, que aconteceu em 2013 e 2014, foi um pouco mais dramático, né? A decisão do presidente Viktor Yanukovych de suspender um acordo de associação com a União Europeia sob a pressão da Rússia desencadeou em protestos na Ucrânia, especialmente em Kiev. O movimento se transformou em uma revolta popular, dizendo que o problema era contra a corrupção e o autoritarismo do governo. Toda vez que movimentos de direita eles surgem, isso é o cheiro da direita. A palavra corrupção vai vir junto. Sim. Sempre com essa história de super-herói, de limpar a corrupção, de acabar... Uma pauta moral, né? É a pauta moral da corrupção. Gente, não é pra justificar que tudo bem a corrupção, mas a grande diferença entre a esquerda e a direita mundial, né? Eu tenho que parar de usar esse termo esquerda e direita. Entre os progressistas e os conservadores, é que os progressistas, eles entendem que a corrupção é um problema. E a maneira de sanar isso é você desenvolver ferramentas do Estado para que possa investigar. A direita, a conservadora, né, essa ala mais conservadora, ela tem por mais interesse discutir isso de forma moral, não efetiva. Então, sempre quando aparecem esses discursos de corrupção, dos corruptos e não sei o que, ela está aliada a esses grupos mais conservadores, que eles necessitam da corrupção para coexistir. Um exemplo muito claro disso é o Bolsonaro e a família Bolsonaro. A família Bolsonaro, ela ganha a eleição falando de que um outro partido era corrupto e que o Brasil nunca tinha visto tanta corrupção na história, senão a do partido que estava no poder antes, né? Do Partido dos Trabalhadores. E ele sai do governo falando que não teve nenhum caso de corrupção. Mas é o mesmo presidente que falou que trocaria quem fosse da Polícia Federal para que os amigos dele e ele não fossem investigados. Você entende por que não teve corrupção? É muito fácil, é. Se você não investiga, é igual no Fernando Henrique. Não tinha. Até o Fernando Henrique não tinha corrupção. Mas será que não tinha corrupção? Ou porque ninguém investigava corrupção? Não, a gente... Esse é um dos braços da extrema-direita, é a mídia, né? A comunicação, que faz esse papel de... Convencer os trouxa. De convencer os trouxa, velho. Mas é de não olhar a fundo os casos de corrupção em governos de direita, né? Quem é de direita. Quem é de esquerda vai cair sobre todo o escrutínio possível, vai ser vistoriada da cabeça aos pés, né? Mas se é alguém de direita, a gente vira a cara. E isso, porra, bicho, a gente passou pela pandemia com o Bolsonaro aí, gente pra caralho morrendo, negacionismo e a mídia ali naquele discursinho meia bomba de... Não, mas você pode falar disso, né, da pandemia, mas você vai saber, mas não teve corrupção. E aquele $1 por cada vacina da Pfizer? Exato. Entendeu? Né? Aquilo estava sendo negociado. Então, tipo, a corrupção existia. É que as pessoas não querem falar dela, porque elas são seletivas sobre o processo. A democracia burguesa, gente, não existe democracia burguesa sem corrupção. Não Exato. Existe, sabe? Isso é uma marca registrada desse tipo de governo. E até mesmo falando sobre isso, né? A gente tava falando sobre o Euromaidan. No Ocidente, ele é celebrado como tem esse nome, né? Revolução da Dignidade. Mas, na verdade, o Euromaidan, ele foi um golpe de Estado que ele foi abertamente financiado, né? Pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Que tinha esse objetivo, derrubar um governo que, tudo bem, tava fazendo ali besteira, mas tinha sido democraticamente eleito, do Viktor Yanukovych. Ele tinha, foi eleito democraticamente. Ele era pró-Rússia? Aí não pode. Mas se é pró-Ocidente, tá beleza. Tem isso também, né? Aí você pode ser até um comediante. Exato, aí você pode ser até um comediante, porque meio que não importa, né, quem que é o líder do país, contanto que ele seja um fantoche para a União Europeia e para os interesses dos Estados Unidos. E quem se fortaleceu com esse Euromaidan, Miojo? Quem que saiu fortalecido do Euromaidan? Se não uma série de
de milícias neonazistas, né? Entre elas o Batalhão de Azov e o Pravi Sector. Que vão ser super importantes para a justificativa russa no início desse conflito aqui. Para você ter uma ideia, o início do conflito justificado pela Rússia era justamente pela vontade de aproximação da Ucrânia à OTAN, de ser membro da OTAN. Esse desejo é um dos pontos mais sensíveis dessa relação entre os dois países. Isso é uma linha vermelha, né? Para os russos, isso... A entrada da Ucrânia é uma linha vermelha, né? Mas por quê? Então, essa vontade deles é desde a década de 90, tá? Da Ucrânia. É desde a década de 90 que a Ucrânia tenta fazer parte da OTAN, né? Teve aquele Parceria para a Paz, que aconteceu em 1994. Eles assinaram a Carta de Parceria Distinta em 1997. Em 2002, o presidente Kushma declarou a intenção de adesão à OTAN. O ponto crucial foi a cúpula de Bucareste, em 2008, onde os aliados da OTAN declararam que a Ucrânia se tornará membro da OTAN. Isso foi interpretado por Moscou como uma ameaça direta à sua segurança nacional. E é meio que óbvio, né? Por quê? Após o Euromaidan, a Rússia, né, através do parlamento, voltou para acabar com o status de neutralidade que tinha ali em 2014. Em 2017, a adesão à OTAN voltou a ser objeto estratégico. E até fizeram uma emenda constitucional em 2019 para isso, né? Porém, Putin, ele vê a expansão da OTAN como um problema, né? Que é exatamente o que o Chay falou dessa linha vermelha, que é inaceitável para ele. A Rússia vê a OTAN como uma aliança agressiva, que são os vestígios ainda da Guerra Fria. E a adesão da Ucrânia significaria que eles iam instalar infraestrutura militar na sua fronteira. E essa é uma questão de segurança nacional para a Rússia, que busca manter a sua zona de influência ali em torno das suas fronteiras, negando a soberania da Ucrânia para fazer suas próprias escolhas de segurança. Mas eu acho que eu vou até reformular isso. Eu nem sei se é negando, porque é uma parada assim, é tipo um não, cara. É não. E essa questão da OTAN é a mesma coisa se a gente falar que a gente vai querer, tipo, base militar da OTAN, tipo, não sei, na Argentina, na divisa com o Brasil. Sim. Tem um histórico essa questão, né? Também a gente tem que ver que antes do fim da União Soviética tinha um acordo entre o governo do Mikhail Gorbachev, que foi o último governo soviético, com os Estados Unidos, com a Europa, de que não haveria um avanço militar da OTAN para o leste europeu, para os países que faziam parte da União Soviética, né? Então, haveria dissolução da União Soviética, mas, em contrapartida, não haveria expansão militar da OTAN, que é essa organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização de defesa militar, né? Dos países da Europa e... Contra a União Soviética. Contra a União Soviética. Ela surgiu como uma resposta à União Soviética de não se expandir para os países do leste europeu. O que aconteceu, Miojo? Esse acordo ele foi quebrado em 97, quando a OTAN ela iniciou um processo de expansão que em 2 décadas, de 97 para cá, incorporou 14 países do antigo bloco soviético, incluindo Polônia, Hungria, República Tcheca e os Estados Bálticos. O que isso aconteceu? Foi cercando progressivamente a Rússia. Então a gente tem um último país que é o quê? É a Ucrânia, que é exatamente essa linha vermelha. Aqui não vai ser militarizado, não vai ter base da OTAN aqui, não vai ter base militar nuclear norte-americana nessa fronteira, né? Que é uma das maiores fronteiras da Rússia no leste europeu. E detalhe, eu lembro quando o conflito ele começa em fevereiro, né? De 2022, em dezembro de 2021, eu lembro claramente isso. Teve uma coletiva muito grande de imprensa, assim, né, da imprensa europeia, perguntando pra Rússia, né, pro Putin, na verdade, se ele ia invadir, né, a Ucrânia. E ele fala simplesmente que eu não tenho interesse de invadir, mas se continuarem avançando em nossas fronteiras, a gente vai ter que se defender. Isso não é uma agressão da Rússia. Nós estamos deixando muito claro, não queremos a OTAN nas nossas fronteiras. Ponto. Se, por acaso, continuar esse avanço e essas conversas, a gente vai ter que agir. Então isso era o Putin falando em dezembro já. Ele já estava avisando que ia dar bosta esse processo, né? Que não era simplesmente do nada que ia acontecer alguma coisa. Existia essas declarações abertas.
Outro fato que é super importante pra gente entender o que acontece em 2022 é essa existência desses grupos de extrema-direita e ultranacionalistas na Ucrânia, que a gente já citou agora há pouco, né? Que o Chay tava falando. Esses grupos flertam com o neonazismo de forma aberta. Não, quem flerta com o neonazismo de forma aberta é o Monark. Esses malucos são neonazistas. Assim, de andar com suástica, com bandeira com suástica e aquele SS, usar sol negro. Assim, é nazista mesmo. Né? A diferenciação que se faz entre neonazista e nazista é que o nazista ele carrega os símbolos clássicos, né, do Terceiro Reich, e o neonazista ele vai usar os apitos de cachorro, que a gente chama, né, que são esses símbolos meio que secretos que só eles conseguem entender, né, que é o copo de leite coisado, leite cru, que é fazer o ok, né, que é o símbolo do white power, né, quando você faz um ok na mão, que você faz um W, um P. Assim, tem vários símbolos que eles fazem para se comunicar entre eles, né, que a gente viu em vários momentos aí, principalmente no governo Bolsonaro. Isso era muito frequente da parte dos ministros dele, principalmente os de comunicação. Que faziam abertamente, cara. Faziam abertamente, Então tem essa diferenciação, né, entre o nazista e o neonazista. O neonazista, ele é o nazista, só que ele tá tentando se fazer de sociável. Tá fazendo, né? Então, lá na Ucrânia, né, isso é muito conhecido por aquele batalhão Azov, que se tornou parte da Guarda Nacional da Ucrânia, que é frequentemente citado sobre isso, né? No início, alguns de seus membros tinham simpatia por neonazistas. Não, é só pesquisar. É só fazer uma pesquisa agora. Joga aí, Batalhão de Azov. Você vai ver as bandeiras, eles com bandeira nazista. E eles acabaram aumentando sua influência política, né? Com um partido de extrema-direita. Eles elegeram deputado. Uhum. Exatamente. Pra você ter uma ideia, em 2019, o setor da direita, partidos ultranacionalistas, eles não conseguiram entrar no parlamento. Isso indica que eles não representam o sentimento geral da população ucraniana. São esses grupos específicos que têm essa, como que eu posso dizer, essa inclinação para esses grupos nazistas. Então, o que acontece? Esses grupos, eles têm uma influência meio que desproporcional dentro da sociedade, especialmente em ações de rua, na interrupção de assembleias, em atos de violência contra a minoria. E alguns recebem financiamento do governo para um projeto de educação nacional patriota. Olha só, parece um pouco, né? Parece um pouco o Brasil, né? Eu acho que é um pouquinho pior lá. Eu acho que lá eles são mais nazista declarado. Aqui a gente ainda é meio, né, os nossos militares ainda são meio... Ele me lembra as escolas civil-militares. Ah, sim. Uhum. Que ela vem nessa mesma linha das civil-militares. Essa é a sensação que eu tenho. Total. É curioso, né? Porque o Batalhão de Azov, ele tá integrado à Guarda Nacional, elegeu deputado, caralho, e teve eu acompanho muito a Al Jazeera, né? Eu tava lendo uma matéria sobre a Ucrânia uns tempos atrás, e a imagem que ilustrava o post era uma foto de um prédio na Ucrânia com um banner gigantesco do Batalhão de Azov, que é totalmente neonazista, sabe? E isso meio que, tipo, se tornou, parece que dentro deste governo hoje, do Zelensky, o Zelensky é meio que a consolidação disso, eu acho. Né, a cereja no bolo do bagulho. Mas isso já veio se fermentando desde o Euromaidan, né? Esses grupos se fortaleceram lá. Teve uma perseguição aberta à esquerda dentro da Ucrânia. Teve em 2014 mesmo, acho que teve o massacre de Odessa, que acho que é um estado na Ucrânia, que teve esse massacre que foi no Sindicato dos Trabalhadores, que morreu mais de 40 pessoas. Botaram fogo no prédio. Quem tentou fugir do prédio eles fuzilaram. Eu não sei se foi o Pravi Sector ou se foi o Batalhão de Azov, mas foi alguma dessas duas milícias que participou desse massacre. Então essa perseguição ela começa a se intensificar. E também a gente vê registros disso na mudança da sociedade também, Miojo. Antes do Euromaidan, né? Existiam lugares na Ucrânia que, por exemplo, tinha uma avenida chamada Avenida Moscou, né? Essa avenida, depois do Euromaidan, ela muda de Avenida Moscou para Avenida Stepan Bandeira, né? Que Stepan Bandeira é quem? É uma das principal figura dos apoiadores do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Esse cara, ele era um dos responsáveis, não sei se ele era um dos responsáveis, mas os ucranianos
tinham muitos colaboracionistas, né, nazistas na Ucrânia, que cometeram massacres, assim, dos mais absurdos, que um deles é o massacre de Babi Yar, que mataram cerca de 30 mil pessoas em coisa de, assim, de 2 dias, né, que é um dos atos mais brutais ainda de toda a Segunda Guerra Mundial, né, pelo tanto de gente que eles mataram em tão pouco tempo. E aconteceu na Ucrânia, né, apoiado por esses caras da galera do Stepan Bandeira. E hoje esse cara é condecorado como né, ele tem uma avenida em homenagem a ele, assim como a gente tem aqui no Brasil também, né, Castelo Branco, um monte de avenida, né, em homenagem a ditador. E não só isso, uma última notícia sobre isso. O líder do Pravi Sector era um cara chamado Dmitry Kotsubailo. Esse cara, ele foi condecorado como herói nacional pelo Zelensky em dezembro de 21. Esse cara, líder de uma milícia neonazista. E aí, sabe o que aconteceu com ele? Ele veio a óbito durante um episódio aí do conflito Ucrânia-Rússia, que ficou conhecido como a Batalha de Bakhmut, que foi uma das maiores conflitos, assim, acho que terrestres, entre tropas que teve até então, tá? Até então, sabe? Sobre os dois. Morreu lá. Que pena, né? Ai, tô triste. E aí o que acontece? A Rússia, ela vai usar dessa argumentação, desnazificar, né, a Ucrânia. Exatamente, ele vai usar desse ponto de vista para poder agir ali. E aí, essa narrativa, ela visa essa coisa de desumanizar os nazistas ucranianos. Porque existe uma perspectiva de que a Rússia ela quer acabar com os ucranianos. Não é sobre isso, né? Eles sempre estão falando sobre destruir essa frente nazista e neonazista que tem lá por 2 motivos, né? Primeiro, porque esse grupo, ele é perigoso de qualquer forma, né? Mas também porque esses grupos, eles querem abrir a porta para a OTAN. E abrindo a porta para a OTAN, eles vão ter acesso ao quê? Dinheiro, financiamento, armamento, que é a parada mais custosa, né? Para você poder fazer qualquer tipo de ação naquela região, porque a Rússia, ela é uma região muito forte, militarmente falando. Então, não tem muito que a Ucrânia possa fazer para tomar, por exemplo, controle dos gasodutos que passam pela Ucrânia, né? Porque, para quem não sabe, a Ucrânia, ela é uma passagem de gás natural para a Europa. Então, praticamente o abastecimento de gás natural que a Europa tem, ela passa pela Ucrânia. Tanto que com o início da guerra, né, misteriosamente, um desses gasodutos explodiu, né? Que foi o Nord Stream 2, que todo mundo sabe... Na verdade, não é mistério, todo mundo sabe que Não é mistério, todo mundo sabe que foi os Estados Unidos, mas ninguém sabe... Por que a Alemanha não falou nada, né? Porque a Alemanha que recebia esse gás do Nord Stream 2. E foi uma parada assim, que era um acordo entre os dois países, entre a Alemanha e Rússia, que os Estados Unidos simplesmente falou, não, deixa eu explodir isso aqui. E ninguém respondeu por isso, né? Foda-se. Ninguém respondeu por isso. Então, essas revoluções internas na Ucrânia e a crescente aspiração dessa ideia pró-Ocidente que Kiev começa a levantar é uma resposta desse grupo, a Rússia, né? Que eles querem fazer parte. E aí você vê essa figura do Zelensky. O Zelensky, ele é uma figura que... Ele claramente, né? Eu acho que ele tá tipo... Ele não consegue ter a perspectiva clara de que ele está sendo usado, né? Ele foi usado pelos Estados Unidos eu acho que ele pra tem. entrar nesse conflito. Eu acho que o Zelensky não tinha essa ideia no começo, não. Eu acho que isso ficou claro pro Zelensky com o Trump. Quando o Trump, ele realmente ligou foda-se pra ele. E aí ficou claro isso pro Zelensky. Eu não acho que era tão claro. Eu acho que o Biden, né? Ele sabia fazer isso de uma forma mais sutil. Convencer ele a fazer merda de uma forma mais sutil, entendeu? Mas o Trump, ele é um cara burro, né? Ele é um cara escrotão. Então, ele não consegue fazer essa politicagem de mídia pra justificar, né, essas situações. Essa que é a grande questão. Eu acho que essa que é a grande questão de tudo, entendeu? E aí o Zelensky, ele caiu a ficha agora. Eu acho, né? Eu concordo com você, caiu a ficha agora, de que ele tava sendo usado por um conflito que eles estão cagando pra Ucrânia. Mas quem tá morrendo são os ucranianos. Isso é importante dizer. Então, o que acontece? Além das questões históricas das tensões militares, a Ucrânia possui uma importância estratégica no ponto de vista geopolítico. E um desses aqui é do gás, mas a gente vai falar um pouquinho brevemente sobre isso. A Ucrânia, ela é descrita como uma ponte geográfica entre o leste e o oeste, entre a Rússia e a Europa. Essa localização que eles possuem, dessas rotas de transporte, e sua história colocam eles nessa encruzilhada. E isso torna o país crucial
para a segurança europeia e para o equilíbrio dos poderes dentro do continente. O que seria esse equilíbrio de poder? É o equilíbrio do poder existente. É o equilíbrio do poder existente. Por quê? Porque a Europa não quer que a Rússia, né, ela se expanda demais, vamos dizer assim. O que é muito engraçado. O que é engraçado pra caralho. Porque assim, o que a Rússia expandiu pós-União Soviética? Tira Crimeia, tá ligado? O que mais? Em contrapartida, o que a OTAN expandiu? Tudo. Tudo que pôde. Tudo que pôde e não podia, né? Tudo que pôde e que não podia, e um pouquinho mais. E ainda quer o final, quer a Ucrânia. Né? Nem que pra isso tenha que matar até o último ucraniano. Mas eles, né, tipo, eles querem esse território. Que é um caso próximo, não, diferente, né, mas similar ao que acontece na Palestina, né? Também, é diferente, mas... É diferente, mas... Existe assim, a mesma analogia de usar Israel como um estado proxy, né, pros interesses dos Estados Unidos. Uhum. Que é, pra mim, a relação que acontece com a Ucrânia ali, né? Sim, mas se você parar sim. pra pensar, a Ucrânia, ela é super importante na região, porque, por exemplo, ela tem uma vasta área agrícola, sabe, que produz muito alimento e ela é meio que essencial, assim, pro desenvolvimento alimentar da Europa. Esses pontos são importantes de ter em mente aqui. Não à toa que mexe lá, né? Não à toa que começou a guerra lá e mexe nos preços de tudo, né? Do trigo, no mundo inteiro. Tudo. Então, quando a gente coloca em perspectiva, a gente vê que existe uma importância estratégica da Ucrânia. A Ucrânia é tipo meio que esse hub também de trânsito de gás natural, como eu já citei. Grande parte do gás que abastece a União Europeia passa pelos gasodutos que estão em território ucraniano. E isso dá à Ucrânia uma certa vantagem, mas também torna vulnerável à pressão da Rússia, porque o gás vem da Rússia. A Rússia é uma grande produtora de gás natural, entendeu? Eles têm muito gás natural, mano. E nessa onda que nós estamos vivendo, né, de green energy, né, que essa é a grande discussão, a Rússia acaba se tornando um lugar super estratégico de extrema importância para que você possa limpar o seu rastro de carbono do mundo, né, mano? Que essa que é a grande parada. Mas é isso, né? Parece, pensando por esse lado, também acaba sendo até meio lógico que deveria se iniciar uma guerra com a Rússia, né? Vamos pensar. Quem começou a guerra? A Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia, né? Isso é dado. Mas, por quê? Porque a Ucrânia estava querendo entrar para a OTAN. E essa era aquela linha vermelha que eles não podiam cruzar, que já tinha acordado que não ia rolar. Então, a Ucrânia não entre para a OTAN, a Rússia invade, né? Porque agora, né, a operação que eles chamavam no início era meio que preventiva, né? Para impedir que a Ucrânia entrasse para a OTAN nesse período. Né? Enquanto a Ucrânia estiver numa situação de guerra, ela não pode entrar para a OTAN, né? Eles não podem, porque isso aí era meio que declarar guerra à Rússia, né? Se a OTAN fizer isso. A gente tem esse contexto geopolítico histórico da Ucrânia. E aí, como já citado nesse episódio várias vezes, inicia esse conflito em 2022. Esse conflito não acaba, porque ele não vai acabar porque a Rússia não vai abrir mão desse conflito. Ele é um impasse, né? É um impasse a situação. Porque assim, tem como a Ucrânia ganhar da Rússia? Não, a Ucrânia não tem força militar para isso. Mas a Ucrânia tá recebendo apoio da União Europeia, dos Estados Unidos, do Canadá, da puta que pariu inteira. Então mandam mercenário, mandam arma, mandam bomba, mandam míssil, o caralho. Libera um monte de coisa, né? E não assume que tá em guerra, né? Com a Rússia. Mas da perspectiva russa, eles não estão em guerra só com a Ucrânia. Né? A Ucrânia é onde tá rolando o bagulho, mas eles têm os objetivos deles, que é desnazificar a Ucrânia e acho que derrubar os... Eu não sei se também, acho que é prender o Zelensky, né? Não sei se tem esse acordo. Também tem. O Zelensky falou recentemente que ele abandonaria o conflito, né? Se tivesse... Acaba sendo um impasse também, porque a Rússia, por mais... Assim, é uma guerra, né? É violento, é bomba, é tiro, é o caralho. Mas quando a gente pega a guerra da Ucrânia e da Rússia e compara Palestina e Israel, parece que a guerra da Ucrânia e da Rússia ela é um pouquinho mais estratégica, é um pouquinho mais limpa, vamos dizer, né? Parece que segue ali algumas... É quase, miojo, como se existissem algumas regras de guerra, de conflito, sabe? Que determinasse que você não vai atacar hospital, não vai atacar civil. E aí a coisa fica meio que mais limpa, né? Você tá atacando base militar, tá explodindo. Óbvio, morre muita gente, mas a gente vê, né, que
é uma guerra, né? Se a gente pega as notícias desse conflito, a gente vai ver que são 10 pessoas, 20 pessoas. Parece que é colateral mesmo, né? Quando a gente olha para Israel e Palestina, é outro cenário. É 100 pessoas, 120, 200. É um número muito mais alto. E a proporção populacional é diferente, né? Então a diferença é... Israel faz uma guerra de extermínio na Palestina, onde tudo é alvo, tudo é válido. É diferente do que acontece na Rússia, né? Porque se o Putin quisesse esmagar a Ucrânia e acabar com essa guerra acabava amanhã, velho, sabe? Se a Rússia fizesse pressão, essa guerra acabava. Mas o custo humano ia ser muito grande. Tem toda essa proximidade cultural de laços entre os países que dificulta a situação, né? É difícil você olhar para um povo parecido com o seu e falar assim, vou exterminar, né? Tem esse quesito racial também, né? No meio, porque também não dá pra gente negar que o Putin, ele é apoiado pela extrema-direita dentro da Rússia, ele é um cara de extrema-direita, e ele tem ligação com milícias de extrema-direita, né? Uma delas é o Grupo Wagner, que a gente pode falar depois dele, porque é uma história muito, muito foda. Você sabe qual que é a história do Grupo Wagner? Tinha esse cara chamado Vladimir Prigozhin, que ele sempre foi um cara problemático, passou a vida inteira na prisão, extremamente violento, cometia crimes muito violentos, saiu da prisão depois de passar décadas preso nas prisões soviéticas. Abriu uma barraquinha de cachorro-quente, começou a fazer contatos com as pessoas em Moscou, cresceu um pouquinho na vida, abriu um restaurante. Sabe quem era frequentador desse restaurante? Um certo agente da KGB, chamado Vladimir Putin. E aí eles começaram, assim, depois desse contato que eles tiveram, o Prigozhin, ele começou a montar uma milícia dentro da Rússia, que é o Grupo Wagner, que é esse grupo armado que é aliado do Putin, que é uma milícia extremamente violenta, que ficou conhecida por torturar os seus... Ela ficou conhecida primeiro por matar os seus integrantes que desobedecessem e por torturar os inimigos usando aqueles martelos de construção, sabe? Eu não sei... Marreta, por torturar as pessoas usando essas marretas. Assim, e ele tinha essa ligação com a extrema-direita, né? E quando começa essa invasão da Rússia, quem tá envolvido? Quem que é uma dessas milícias que tá invadindo a Ucrânia? É o Grupo Wagner. Inclusive, a gente falou deles muito brevemente no episódio que a gente falou de Burkina Faso, porque o Grupo Wagner, ele é internacional e ele tá em Burkina Faso também. Ele também auxilia o governo lá. Por isso que é problemático. Essa milícia, tá ligado? E quando rolou a invasão russa, o Grupo Wagner, ele ficou responsável por tomar a cidade de Bakhmut. Mas esse líder, o Prigozhin, ele fazia críticas abertas aos generais russos por não mandar arma suficiente pro batalhão dele. Então ele estava sempre fazendo críticas ao governo, aos generais do exército russo e tal. E esse cara caiu nas graças do Ocidente, né? Pra mídia ocidental, a imagem dele começou a ser explorada como um possível candidato a substituir o Putin, tá ligado? Começou a ter essa construção em cima do Prigozhin, que acabou culminando num episódio que foi em 23 de junho de 2023, que foi a Marcha da Justiça de Prigozhin, que foi um motim. Ele pegou as tropas dele, depois de várias tretas com os generais, ele pegou as tropas dele e marchou contra Moscou. Eu não lembro se você lembra disso. Eu não sei se você lembra disso, Miojo. Ele marchou pra Moscou, tanto é que os caras cavaram trincheira pra impedir o avanço deles, né? Nesse motim que levou algumas horas, né? Até ele chegar num acordo com o Putin e voltar. E tem até uma origem um pouco conspiratória do que motivou esse motim, sabe, Miojo? Que uma grana dos Estados Unidos, de milhões, que foi mandado pra Ucrânia, desapareceu, assim, coisa de 60 milhões, ou mais, talvez. Desapareceu essa grana, a imagem do Prigozhin começou a ser explorada no Ocidente, e ele fez um motim contra a Rússia, tá ligado? Curioso, né? E aí, o que aconteceu com esse cara? Ele entrou num acordo com o Putin, ele voltou pra Ucrânia, ele tomou a cidade de Bakhmut, que foi onde que morreu o líder nazista do Pravi Sector, e aí ele, numa viagem pra Rússia, poucos meses depois disso, 2-3 meses depois desse motim, ele entrou num avião e o avião dele caiu. E foi uma fatalidade. E o Putin falou, pô, fico muito triste, lamento pelos familiares dele e tal.
Uma fatalidade. Você acha, né? A gente teve um caso recente também parecido, né? Que teve um ex-ministro do Putin que acordou desvivido, né? Recentemente, né? Não, assassinato político tem no mundo inteiro, tem em todos os países, né? Nenhum país tá livre de assassinato político. Teve recentemente na Colômbia, que a gente falou. A gente não falou, chegou a falar no episódio, mas tal de Uribe levou um tiro na nuca. Não sei se morreu. Mas mano, o Shinzo Abe, né, que era ex-ministro no Japão, também levou uns teco uns 4 anos atrás. Então, assim, assassinato político é a tônica. E ele era super conservador, né? E ele era de extrema direita, super conservador, exato. Então, essas situações do... Porque, assim, esse grupo Wagner ele foi meio que importante no período da guerra, né? Pra pegar Bakhmut, principalmente. Porque era um ponto ali de eles não conseguiam avançar. Segundo ele, né? Não conseguiam avançar porque eles não tinham armamento suficiente fornecido pelo exército russo. E a Ucrânia não estava ali, né? Então tava meio que um impasse naquela região. E recentemente agora, né? O que nós temos? Nós tivemos recentemente aí uma reescalada do conflito, né? Que acontece. A Ucrânia já tinha feito umas ações militares, né, para poder derrubar algumas bases, alguns aviões, né, russos. Mas é que existe uma superioridade militar muito grande da Rússia, né? Não só militar, mas também estratégica, né? A Rússia, ela não é um país novo, é um país muito antigo. E a influência da União Soviética, principalmente para o desenvolvimento da indústria militar russa. O rublo se valorizou desde o início da guerra. Você tem noção? Eles estão com um monte de sanção. Tudo isso foi feito para quebrar a economia da Rússia, para impor sanção, tirar eles do sistema SWIFT, aprender reserva fora do país e o caralho. Tudo que eles fazem com qualquer país que é sancionado, igual na Venezuela, fizeram com a Rússia. Resultado, o rublo valorizou, a Ucrânia não avançou para cima da Rússia, a Rússia tomou o Donbás e já tem controle sobre a Crimeia desde 2014. Tá forte, o Putin, a imagem dele se fortaleceu muito desde o início. Não houve um enfraquecimento da... Não houve enfraquecimento da imagem dele. Então, assim, eu não sei, parece que tudo que o Ocidente faz é um tiro no pé deles, velho. Tudo que eles estão fazendo é pra ajudar, cara. Parece que, de repente, a gente tá indo pra esquerda. Não tô entendendo. É um bagulho, assim, muito louco, porque não houve, na verdade, não houve um prejuízo real à situação russa nesse processo todo. Não, ela se fortaleceu. Se fortaleceu em parceria militar também, com os países da região, com a Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte também manda soldado e arma pra Rússia, né? Pra lutar na Ucrânia. Houve essa aproximação dos soldados da Coreia do Norte nessa relação. A China, ela também oferece armamentos, né? E ela dá suporte ali pra Rússia também, porque eles são aliados na região. São aliados econômicos, né? BRICS. Eu acho que não só. Eu acho que eles são um aliado militar também. Mas é porque não é declarado. Porque a China e a Rússia, elas sofrem o mesmo problema. Gente, esse conflito, novamente, esse conflito da Ucrânia não é um conflito de Rússia e Ucrânia. Ucrânia tá ali como proxy dos Estados Unidos. Nesse interesse estadunidense de enfraquecer a influência da Rússia na região, principalmente pelo monopólio que a Rússia tem dos gases naturais. É tanto que um acontecimento muito claro no começo do conflito foi o quê? A partir do momento que começou a guerra, sabotaram o gasoduto. O que aconteceu? Os Estados Unidos começam a vender gás natural para a Europa. Isso não é do nada. Tem até um efeito colateral, né, disso, que foi os Estados Unidos ter que voltar a conversar com a Venezuela, tirar a sanção da Venezuela para comprar petróleo, né, da Venezuela, porque a Petrólia, para quem não sabe, a Petrólia é o país que tem as maiores reservas de petróleo do planeta, tá? O problema é que a Venezuela só não é uma potência mundial por uma coisa chamada imperialismo. Então, essas informações, elas são de extrema importância, gente. Porque isso delimita o que realmente está acontecendo dentro desses conflitos. Não é um conflito sobre o bem e o mal, gente. Isso não é um conflito sobre o bem e o mal. Isso é um conflito sobre relações econômicas claramente estabelecidas e controladas pelos Estados Unidos, entendeu? Essa que é a grande parada. Isso é um controle que os Estados Unidos tenta fazer da região para que ninguém se desenvolva ali. Essa que é uma grande parada. Que é a mesma questão histórica de todos os conflitos que a gente viu recentemente na história.
Hoje os Estados Unidos está fazendo a mesma coisa. Né? Eu acho que a melhor forma de resumir os Estados Unidos nessa era que a gente vive pós-meme é aquele meme do Scooby-Doo. Que eles estão... Quem será que está atrás da máscara desse monstro? Aí eles tiram a máscara. É o tio Sam, tá ligado? É tipo isso mesmo. É isso mesmo. Quem que tá envolvido nessa merda aqui? Quem será? Quem pode ser? Tá ligado? Qualquer uma delas que vocês perguntem no mundo, assim, na história do planeta. Quem tá envolvido com isso aqui? Os Estados Unidos tem um envolvimento direto ou indireto, velho. Isso é certeza. E sempre é para o benefício ou a expansão de algum interesse militar ou econômico, estratégico em algum setor dos Estados Unidos, sabe? Se a gente pegar recentemente aí essas sanções que apareceram, é porque os Estados Unidos agora vai taxar o Brasil e tal. O que tá por trás disso daí? Você acha que é por causa do Bolsonaro? Os caras querem que o Bolsonaro se foda. Não é por causa do Bolsonaro, não. O grande conflito atrás dessas sanções que os Estados Unidos quer fazer no Brasil está diretamente ligado às Big Techs. E depois de uma reunião do BRICS, da abertura do BRICS, eles deixaram claro a meta do BRICS, dos países membros do BRICS daqui pra frente, é estabelecer uma o quê? Autonomia tecnológica de criação de inteligência artificial e de tecnologias novas. Se o BRICS desenvolve essas tecnologias, né, os países membros têm parceria, compartilham informação de tecnologia, especialmente a China, né, que tem muito conhecimento sobre a área tecnológica de desenvolvimento de inteligência artificial, de tecnologia de ponta, das coisas mais desenvolvidas agora. Isso não é para você ter um celular melhor, irmão. Isso é para desenvolver armas militares. Desenvolvimento tecnológico no mundo capitalista, ele não acontece para melhorar o seu bem-estar, mas é para ele dar vantagens militares em caso de conflito. Então, a Rússia sabe disso. E é por isso que a Rússia, junto com a China, por acho que 2 décadas, eles estão acumulando muito ouro. Essa história aí de criar uma moeda independente do mundo, ela não é só por causa do conflito. A Rússia quer fazer isso porque ela tá fora do sistema SWIFT de pagamento. Por causa da Ucrânia. Desse conflito com a Ucrânia. Não é. Isso tudo é algo muito além. É muito além disso. Sabe? Eles já estavam pensando nisso antes. Eles já estavam tentando tirar esse monopólio do controle da moeda. É um controle que os Estados Unidos têm. E esse controle, a Rússia, principalmente, ele quer que isso deixe de existir. Porque isso não é interessante. Na verdade, nunca foi interessante pro mundo você ter uma moeda que controla toda a organização econômica do mundo. E principalmente uma moeda que é lastreada no quê? Acredita aí que eu te pago. Tá ligado? É tipo isso, o dólar é isso, tá ligado? Baseado no confia. Aí, é nóis. Garantia sou eu. É isso, mano. Então, a Ucrânia, ela se mostra como, infelizmente, né, a população ucraniana tá pagando a conta de um extremismo ucraniano que foi incentivado pelo Zelensky. O Zelensky, ele tem um papel crucial nessa jornada, porque ele é um grande impulsionador desse conflito. Ele não é uma vítima, ele é um impulsionador desse conflito. Ele sabia das consequências, ele sabia do que ia acontecer. Não, ele sabotou as conversas por cessar fogo desde o começo. Desde o começo a parte ucraniana sempre nunca quis sentar na mesa pra conversar. Inclusive, você sabia que desde o começo do conflito do Euromaidan, o Putin era o cara que falava em paz na região, né? Curioso, porque é do interesse deles que a região seja pacificada, né? Que não haja conflito. Mas não é do interesse de todo mundo. E aí a gente chega nesse Zelensky, né? Que é uma figura patética que foi esculachada na Casa Branca pelo Donald Trump e pelo DJ Vance, né? Naquele episódio ridículo. O DJ Vance não parece que a gente tá numa balada, mano. DJ Vance, filho da puta. E pior que é foda, né? Não é DJ, é DJ. É a mesma coisa, velho, que língua pobre. Eu já falei, gente, eu dou aula de inglês, né? E eu sempre falo, tipo... Mano, o inglês é uma língua super básica, sabe? É básica, velho. É super básica. Não achem que é uma língua super avançada, não é? Tem também a envergadura, né? Eu não falei certo. O certo seria falar DJ, né? Ou JD. É, JD Vance. JD Vance. É foda, né, velho? Inglês é foda. Aprendam, façam, estudam com miojo. Se foda, aqui é Brasil, a gente fala DJ mesmo. É o DJ Vance.
Esses caras esculacharam o Zelensky, assim, pra todo mundo ver. Tipo, quem você pensa que é pra vir aqui e não agradecer, não beijar nossa mão, tá ligado, mano? Virou, assim, nada além daquilo que ele sempre foi. Uma puta dos Estados Unidos. E foi assim que ele foi tratado, né? Incrível que ele é o mandatário da Ucrânia. E eu já falei aqui que uma hora vão sumir com esse cara. Porque ele não tem ligação com o exército, ele não tem ligação com a oligarquia. Ele tem ligação com o Danilo Gentili. Tem ligação com o Danilo Gentili. Puta que pariu. Podia levar pra lá o Danilo Gentili, né? Podia assumir os dois lá. Não, e teve uma última questão, né, Miojo? Que foi o acordo sobre o minério da Ucrânia. Porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos usam a Ucrânia de proxy, também tá sugando os recursos do país. Da mesma forma como fez no Iraque, como fez na Síria. Onde os Estados Unidos vai fazer guerra, eles também sugam economicamente o lugar. Tanto que essa treta na Casa Branca era porque o Zelensky não queria assinar esse acordo de ceder as terras que tem minério para a exploração dos Estados Unidos. E aí foi esculachado, voltou com o rabo entre as pernas, teve ali um teatrinho, mas ele aceitou, né? Então os Estados Unidos vai poder tirar mais aí esse bem da Ucrânia, além de estar levando a vida da galera, né? É, que é o pior, né? Porque é triste, mano, pra quem tá acompanhando ainda, né? Porque tem gente que já até esqueceu, parece que a guerra acabou, mas não acabou não, gente. Você vê o alistamento forçado e você vê que agora o exército tá indo na rua buscar a galera, tipo, na rua, mano, pra entrar no exército, mano. Mandar a gente pra morrer, velho. Tá pegando... Assim, é um governo... O governo do Zelensky, ele é o que tem a maior reprovação na história da Ucrânia, na história recente da Ucrânia. Ele é o mais reprovado. Ele tá num regime como é que fala? Regime militar. Então não tem eleições enquanto eles estiverem dentro desse regime específico militar, que eu esqueci o nome, tem um nome específico. Lei marcial. E quem se foge nessa é o povo ucraniano que realmente foi sequestrado pela extrema-direita ucraniana que é neonazista, tá ligado? É isso. O Zelensky, ele é... A galera fala, né? Ele é descendente de judeu, foda-se, né? É só olhar pra Israel hoje. E é um apoiador de neonazi também. Existe essa ideia, né, que... pra você ser nazista, você não pode ser judeu. Mano, não tem nada a ver isso não, tá? Existiam judeus que eram nazistas. É tanto que os sionistas fizeram um acordo com o partido nazista para que eles saíssem de lá, né, sem grandes repercussões. Mas não só isso, eles saíssem de lá e fossem protegidos, porque eles próprios consideravam os judeus como fracos. Isso é os próprios zionistas que falavam. Que os judeus, eles eram fracos. E eles tinham vergonha dos judeus. Então isso tem que deixar muito claro também, que as pessoas esquecem de falar. Então não tem essa história de, mas ele é judeu, como que ele é? Não, tudo depende do seu interesse. O que você tá ganhando? Tá num governo formado por neonazi. A Guarda Nacional tem batalhão de nazi integrado. Tá em aliança com milícia neonazi. Que porra é essa? Né? É o que é isso? Então, assim, nesse ponto, o Putin tem razão? Tem razão. Mas não quer dizer, né, que ele também não tem a sua culpa, né? Ele não é herói. Nesse mesmo caso, ele não é herói. Vou falar pra você agora mesmo. O pessoal que tá ouvindo pode até achar que é polêmico, caralho. Mas eu apoio o Putin quando ele bota nazista pra brigar com nazista. Se bota aí, velho! Manda o Wagner pra lá lutar com os caras, com o Azov. Eu tenho uma questão muito clara também, que é tipo, mano, a gente tem que entender que a situação da região é algo que eu entendo do ponto de vista militar, na relação de soberania nacional. Eu não vou abrir minha fronteira para potenciais agressores. Essa que é a grande questão. O que existe na relação União Europeia com os Estados Unidos. E é muito bom que o Trump aí colocou mais 30%, né, de tarifa pra União Europeia. Pra União Europeia, aham. É porque isso deixa claro que os Estados Unidos está cagando pra União Europeia. E que eles não são parceiros. Porque o Trump, como os Estados Unidos está nesse império de decadência, o Trump só tá evidenciando que esses acordos que foram feitos, desde a época da Guerra Fria, eles estão se cerrando. E que os Estados Unidos não tá interessado no bem-estar europeu. Não. Ele tá interessado no bem-estar estadunidense. É o que a gente sempre falou, né, mano? O interesse dos Estados Unidos é dos americanos. O interesse dos Estados Unidos também não é assim não, miojo. Não é assim não. O interesse dos Estados Unidos é dos americanos e do
povo escolhido de Israel. Porque toda semana 50 bilhões pra Israel. Você olhou torto, toma aqui, Israel. Mas é por causa do lobby. E aí a gente pode falar, por causa do lobby isso acontece. Sim. Mas no final das contas, eles estão preocupados com eles. E foda-se Israel. Se eles tiverem que tacar uma bomba em Israel, eles vão tacar uma bomba em Israel, cara. Será? Não acho. Eles estão... Mano, os Não Estados acho. Unidos, ele tá pouco se fudendo, cara. Não tá não. Pra Israel, nunca. Eles tiveram que fazer aquela cena constrangedora de atacar o Irã. Aquela coisa que não deu nada pra ninguém. Só fez o Irã se liberar dos acordos. Mas isso faz parte da estratégia dos Estados Unidos. É porque os Estados Unidos ele quer dominância no Oriente Médio. Mas ele não quer abrir uma guerra declarada. Então ele atacar os bagulho foi tipo assim, mano, os caras tá ali, eu vou tacar aqui só pra mostrar que eu tenho meu pau é grande. Tá ligado? Mas não deu certo. E a partir do momento que não deu certo, eles recuam. É evidente isso. Como eles não tiveram nenhuma comprovação efetiva do ataque... Eles não tinham nem que ir pra lá. Eles só foram pra lá porque Israel se meteu naquela porra, foi atacar o Irã. Só por isso. Mas aí houve um racha. Eu sei que houve um racha nos Estados Unidos com essa situação de tipo, mano, porra, vocês estão levando a gente pra uma guerra com o Irã, velho. Que merda é essa? Eu sei que teve essa percepção de uma parcela dos estadunidenses, mas também tem aquela parcela radical, né? Que fala, é isso, o povo sagrado tá precisando de nós. Mas então, esse é meu ponto de análise sobre isso, né? Sobre toda essa guerra. Porque eu não acho que são guerras, tá, gente? Todo mundo tá guerreando contra os Estados Unidos. Agora em Burkina Faso, que eles estão de olho ali sobre a região. Tudo isso é um conflito dos Estados Unidos com o mundo. Por quê? Porque como os Estados Unidos perdeu sua autonomia e o seu domínio, eles precisam ganhar em algum lugar. Não, eu diria que é do Ocidente inteiro, não só dos Estados Unidos. Eu não sei se é do Ocidente, porque eu não sei se a Europa quer essa merda. Não, mas eles estão envolvidos. Não, eles estão envolvidos porque eles são submetidos a isso pela OTAN. Mas então, eles estão na OTAN, eles estão na Ucrânia, eles estão na Palestina. Mas o interesse maior é dos Estados Unidos, isso eu concordo. Tipo assim, a França tem o interesse dela em Burkina Faso e na África. Sim. Com certeza. A França tem esse interesse naquela região. Mas, ainda assim, a África agora está se tornando algo de uma certa relevância para os Estados Unidos. Por causa dos minérios. Porque eles têm o que oferecer. E aí, alguém se tocou e falou assim, opa, tem coisa interessante ali. A gente precisa agir. A gente não pode deixar esses caras se tornarem independentes. E aí, do nada, você começa esses assuntos sobre Burkina Faso. Mano, desde quando os Estados Unidos se interessava pela África? Nunca os Estados Unidos demonstrou nenhuma simpatia pela África. A única coisa dos Estados Unidos que a gente ouvia que estava relacionado com a África era o Bill Gates fazendo projetos para poder pagar menos imposto. Deve ter. Eu acho que se a gente pesquisar no Wikileaks, a gente encontra alguma coisa. Com certeza tem. Mina de diamante, menina de esmeralda. Aquela família daquele Elon Musk veio de onde? Não veio dos Estados Unidos. Não, é África do Sul. Mas eles são de onde? Porque eles claramente não são da África do Sul. Ah, você fala da herança antes, né? Ah, não, é porque ele tava passando por esse caso de ser chamado de imigrante pelo Trump, né? Então ele não é dos Estados Unidos. Ele não é dos Estados Unidos. Bom, ele é da África do Sul de qualquer forma, mas ele veio de algum lugar antes, né? Talvez de algum lugar da Europa. É britânico. Britânico e holandês. Britânico e holandês. Então, eles já são aí de uma galera que já tem essa tendência de imperialista, controle de recursos naturais, sabe? Existe todo um histórico nisso. Sim. Quando eu falo dos Estados Unidos que ele não tinha interesse, é porque ele realmente não tinha interesse. Porque o investimento de infraestrutura para poder roubar os recursos naturais ia ser muito alto, né? Tipo, tudo isso. Agora você tem uma expansão chinesa nesse local. Você tem uma expansão chinesa e é uma expansão chinesa de infraestrutura. Então, se os Estados Unidos ele começa a dominar a região, ele começa a dominar uma infraestrutura que ele não teve que construir. Porque isso é outro caráter muito importante dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele não quer construir as coisas, ele quer tomar as coisas. E é por isso que existe esse acordo merda entre os Estados Unidos, né, com o Zelensky, de que, a gente vai proteger, mas a gente quer toda essa porra desses minérios aí. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque eles vão desenvolver a infraestrutura? Não, a infraestrutura já se está dada. A gente vai proteger? Não. A gente vai continuar mandando arma. Aí vocês, a mão de obra é custo de vocês, tá?
a gente manda a arma, vocês vão dar todo o minério, mas aí vocês usam as armas. A gente manda um cara pra treinar, se pá, né? Manda um Steve aí da CIA no máximo pra fazer um treinamento e é isso. Fechou? É isso. É exatamente isso, entendeu? Então, esses interesses, eles são muito importantes de a gente prestar atenção neles, porque eles determinam e eles delimitam o que dos conflitos existe uma realidade factível das narrativas ou existem interesses econômicos. E claramente esses interesses existem. Aqui a gente já evidenciou vários deles. Então, vamos ficar de olho no que vai se desenvolver. Eu acho que a partir de agora é acompanhar, né? Depois dessa escalada que passou por aí. Sempre com poucas baixas civis, né? Mas sempre tem. Mas a gente viu essa escalada aí de ataques a infraestruturas militares. E alguns ataques a prédios de civis também. Que acontece. Guerra é guerra, gente. E aqui não é não é uma desculpa de que isso é melhor ou pior pra ter coisa e tal, não sei o que lá. Não, gente. Não, isso aqui também é um quadro mensal aqui, né? A gente faz um quadro de entrevista, um quadro de histórico. A gente tem também a guerra do mês, da semana, talvez, né? E do jeito que tá indo, a gente tá tendo quase uma por dia, né? A gente tá escalando o mundo aí. Dá pra fazer. Nossa, dá, hein? Porque tem um monte de conflitos que a gente não tá nem citando aqui, né? Principalmente conflitos que estão aí na região africana mesmo, né? Então, são muitas coisas ali que estão em desenvolvimento no mundo e que a gente não tem muita cobertura mesmo do que se passa, né? Isso é super importante a gente citar, beleza? Então, nós vamos nos despedindo de vocês, a gente espera que esse episódio tenha clarificado algum dos problemas e alguns fatos sobre esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? E mesmo assim, gente, isso daqui é uma forma de apresentar os fatos que estão acontecendo com vocês. Tem muita coisa que tenha passado batido pela gente, mas é importante a gente sempre estar de olho nessas relações políticas, geopolíticas, militares no mundo, beleza? Espero ver vocês no próximo episódio. Se vocês ainda não seguiram nossas redes sociais, vão lá, sigam as nossas redes sociais e também, se quiser dar nosso apoio no Apoia-se, vai lá no link que tá tudo aqui na descrição desse episódio. Tranquilo? Um beijo, um cheiro e até lá. Tchau, tchau. Meus amores, até o próximo. Um abraço, um beijo e falou, valeu.